Olá, meu nome é Maílson Vasconcelos Batista, sou orientado pela professora Graciane Conceição dos Santos. Vou apresentar o meu trabalho no qual o tema é a estimativa da produção de ovos para a cidade de Santarém. Introdução. A avicultura de postura tem alcançado altos níveis de produção, e esses níveis são resultado das inovações tecnológicas, como a automação do setor de produção e também pelas mudanças no que diz respeito às áreas da genética, nutrição e sanidade. Para a concretização dessa produção, é fundamental o monitoramento das variáveis bioclimatológicas do ambiente onde os animais se encontram. Diante desses fatores, tem-se a importância da introdução do resfriamento adiabático do ar como método utilizado para manter o ambiente de produção mais confortável do ponto de vista térmico, no intuito de que essas aves possam apresentar maior desempenho produtivo. O objetivo do trabalho foi estimar o índice de temperatura e umidade e o nível de produção de ovos antes e após o uso do resfriamento adiabático do ar para a cidade de Santarém. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, a pesquisa foi realizada em Santarém, que compõe a mesorregião do Baixo Amazonas, no estado do Pará, onde foram utilizados dados meteorológicos da estação meteorológica para o município de Santarém no período de 2016 a 2021. Os dados obtidos são referentes à temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a quantidade, que é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar e a temperatura do ponto de orvalho. Dito isso, foram calculados estatisticamente os valores de Tu e também da produção de ovos e também do potencial de redução da temperatura do ar com e sem a utilização do resfriamento adiabático evaporativo. A tabela 1 ela mostra as médias mensais da temperatura do ar e a umidade relativa para o município de Santarém. Portanto, foi observado que os valores médios de temperatura encontrados estiveram em torno de 25,79 graus Celsius, o valor mínimo no mês de fevereiro, e máximo de 27,65 no mês de outubro, para os anos acima citados. De acordo com Silva, 2000, a temperatura ideal para as aves de postura está em torno de 21 a 26 graus Celsius. De 26 a 29 pode ocorrer redução no tamanho dos ovos e também na característica das cascas, e maiores que 29 pode provocar redução na produção. NANS corrobora afirmando que a temperatura para estado crítico das aves está em torno de 30,9 graus Celsius. Com isso, a tabela nos mostra que os meses de fevereiro a junho são ideais para as aves de postura em produção, de acordo com a literatura citada. Porém, nos meses de agosto a janeiro, pode haver pequenas alterações nos ovos, mas mesmo assim, em nenhum dos meses foram encontradas temperatura acima do limite crítico descrito pela literatura. Em relação à média da umidade relativa, a mínima foi de 75,03% no mês de outubro, período classificado como menos chuvoso na região de Santarém, e a máxima em torno de 85,62%, período classificado como mais chuvoso, o que explica os valores médios observados. De acordo com Bahia de Souza, as umidades relativas recomendadas são de 50% a 70% para aves de postura. Na tabela 2, encontra-se os índices de valores médios do índice de temperatura e umidade sem e com a utilização do resfriamento do ar. Foi observado, portanto, diferença significativa entre os valores de Tu sem e com o uso do sistema de resfriamento adiabático evaporativo, onde, em todos os meses, houve redução no valor de Tu, chegando a valores considerados dentro da faixa de conforto térmico, que é de 71 a 75. Ao longo dos meses, foi observado que, sem o uso do método de resfriamento do ar, os mesmos estiveram acima de 75, com média de 76,14. Porém, nos meses de agosto a novembro, o índice de temperatura e umidade foram mais elevados, e entre os meses de dezembro a junho,
os valores estimados apresentaram-se a menos. Barbosa Filho sugere que para aves de postura, valores de ITU entre 71 a 75 representam situação de conforto, entre 75 a 84 apresentam ocorrência de perigo e de 84 a 87 estado de emergência. Porém, com a introdução do método foi possível a redução de todos os valores, com média mensal de 72,83. Corroborando com esses valores, Sangalli relata em sua pesquisa no estado do Paraná que houve também redução significativa em seu trabalho nos valores de ITU de 65,99 para 62,52 com a introdução do resfriamento adiabático evaporativo. Esses valores de ITU apresentados em tela para Santarém demonstram que para amenizar as condições bioclimáticas será necessário a climatização e outras modificações ambientais, podendo ser primárias ou secundárias. Na tabela 3, encontra-se os valores de média mensal para a produção de ovos sem e com a utilização também do resfriamento do ar. Foi observada diferença significativa entre os valores de produção sem e com o uso do resfriamento adiabático evaporativo, onde em todos os meses, após o uso do resfriamento do ar, a produção aumentou em média de 0,68 sem o uso do resfriamento para 0,72 com o uso do resfriamento, sendo que esses 0,72 são aves por dia, demonstrando que as aves estariam em conforto após o uso do resfriamento adiabático evaporativo. Corroborando com os dados desta pesquisa, Sangalli e colaboradores 2014 também encontraram aumento de 0,78 para 0,79 aves por dia com a introdução do sistema de resfriamento adiabático evaporativo do ar. Considerações finais. Este estudo ele destaca a importância da implantação do uso de resfriamento adiabático evaporativo do ar. Entretanto, em regiões úmidas, como é o caso de Santarém, é adotado esse sistema nas horas mais quentes do dia, que são acompanhadas das baixas umidades do ar e maior estresse calórico. Agradecimentos. Eu quero agradecer à Universidade Federal do Oeste do Pará, ao PIBIC e UFOPA pela bolsa e pelo auxílio financeiro a mim concedido. Muito obrigado.